dói na gente, né, ouvir, noticiar isso também para você, porque, gente, olha aí, o ano nem começou. E a Damiana Santos é a segunda vítima de feminicídio de 2025 aqui no nosso estado. A gente está falando aí de início de janeiro. No dia 5, agora, recentemente, Fernanda Prates, 19 anos, olha aí, ela foi assassinada pelo namorado depois de uma discussão. Ela foi asfixiada e morta a facadas. E, ó, tem um detalhe interessante nessa história, porque foi o pai do suspeito, foi ele que ligou para a polícia e contou sobre o crime. Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, foi preso em flagrante por feminicídio. Ela já havia sido agredida, tá? Ele já havia agredido a namorada outras vezes. Aí, mesmo assim, a Fernanda decidiu reatar o relacionamento. Infelizmente, essa história terminou desse jeito. O que a gente tem sempre visto? Entra ano, sai ano, e a violência contra a mulher continua sem uma solução eficaz. É ainda, né, um dos principais desafios da segurança pública. Só lembrando que de 2023 para 2024, mais mulheres foram assassinadas aqui no nosso estado. Esse é o nosso assunto de agora. Até quando a gente vai ver isso acontecendo? Vem cá, aqui no nosso estúdio, a gente recebe a psicóloga Arielle Nascimento. Arielle, obrigada pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde. A advogada, a doutora Aline, obrigada também pela sua presença, doutora Aline. E aqui, a Paola, certamente você vai se recordar da história que aconteceu com a irmã da Paola, Ana Carolina Curti. Vai completar agora 2 anos, agora em maio. De maio. Né? E qual é o sentimento quando a gente traz você aqui para falar de um crime similar ao que aconteceu com a sua irmã, Paola? Fala com a gente no microfone. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É sempre muito sofrido, né? Estar aqui, porque é um momento que eu paro para relembrar quando tudo aconteceu e aquela dor, aquela revolta muito grande. E, infelizmente, sempre quando eu retorno é porque mais um caso como aquele aconteceu, mais uma mulher morta de forma tão brutal, né? E por uma pessoa que diz que ama, né, que está ali ao seu lado, quem a gente menos espera, né, que possa fazer algum mal contra nós. Então, hoje, quando eu acordei e vi a notícia, eu senti, te digo assim, de coração, que eu senti um aperto muito forte no peito, porque assim, é uma dor que nós, família, né, parentes, carregamos diariamente, né? A gente vem aprendendo a conviver com ela, mas tem dias que é muito difícil. E, infelizmente, é mais uma família, né, que terá que aprender a viver com essa dor. E é uma família inteira que é destruída, né? Agora, você tocou num ponto que eu me coloquei no lugar por alguns segundos e me perguntei isso também. Como é que pode, Arielle, uma pessoa que num dia, que durante 2 anos de relacionamento, fala que ama, se entrega, faz juras de amor, e essa mesma pessoa tem coragem de cometer uma atrocidade dessa com tamanha covardia? O que explica essa variação extrema desse sentimento? De fato, é algo que nos inquieta, né? Porque fica nesse campo do inalcançável, e justamente porque toca nessa ambivalência do amor e do ódio, né? Um discurso de amor, né? São muitas questões que envolvem a violência contra a mulher, a violência contra o gênero, né? Por ser mulher. Mas acho que um ponto que a reportagem traz é que, em geral, não é uma questão de uma coisa linear por 2 anos, um amor estável, e, de repente, você tem um ato da morte, do assassinato. Na maioria dos casos, você já tem um relacionamento em que a agressividade, a violência, ela é demonstrada de diversas formas. Pode até ser que não é um espancamento todo dia, né, com frequência, mas a maioria das mulheres que você vai escutar que passaram por alguma violência física, ela já é envolta nesse relacionamento por essa ambivalência entre o amor, me desculpa, você é tudo para mim, é por isso que eu faço isso, é por isso que eu te controlo, é por isso que eu olho o seu celular. Então, você dificilmente tem uma relação com uma certa estabilidade e de repente você tem o ato do homicídio. Doutora Aline, hoje, dia 20 de janeiro, a gente está aqui noticiando o 2º feminicídio do ano.
A gente pensa assim, não, a gente vai reduzir esse número. Fala Espírito Santo, é um programa que abraça tanto essa causa, né? Levanta tanto essa bandeira, a gente está conseguindo cumprir o nosso papel, mas aí a gente se sente até assim, o que está faltando? Sabe, a gente está aqui pensando na informação e pensando assim também na solução. O que está faltando? O que é preciso ser feito para a gente impedir que a gente noticie esses casos, né? Antes da notícia, né? Antes que o caso aconteça, na verdade. Então, o Espírito Santo, conforme você disse, é alarmante a quantidade de feminicídio, inclusive aqui no Espírito Santo. Do Sudeste é o maior, infelizmente. O machismo estrutural, a Ariane, ela até explica talvez isso melhor, que ele entende que ele tem um poder ali sobre a mulher, de que a mulher é inferior a ele. Então, isso aí vem desde criança, desde tempos remotos, na verdade, porque antigamente o homem ele tinha, inclusive, o direito de matar a mulher ali em troca da honra e aquela coisa toda. Então, cada dia mais, o governo aqui do Espírito Santo, inclusive, tem trabalhado nisso, buscado, inclusive, salas Marias, que tem nas delegacias, que funcionam 24 horas para aquele atendimento para a mulher diferenciado. Tem também a promotoria de justiça, eles buscam as vítimas, atendimento para elas explicarem aquele atendimento, aquele apoio, para elas entenderem o que é realmente toda essa questões que envolvem, porque muitas vezes a mulher nem sabe que ela está sofrendo uma violência doméstica que venha posteriormente, infelizmente, trazer ao feminicídio. Você acredita que a sua irmã tinha consciência desse relacionamento tóxico que ela já vivia? Eu acho que não, né? No caso da minha irmã, foi tudo muito rápido, um relacionamento de 5 meses, né? E foi o primeiro namorado dela, não tinha muita experiência de vida, né? E ela... assim, o que veio à tona depois do crime, a família não sabia de nada, né? Que ela já vinha sofrendo episódios de agressão, né? Nós, infelizmente, só soubemos depois, né? Porque eu acho que a família tem um papel importantíssimo. Eu falo assim, em estar atentos, sabe? É pai, é irmão, é irmã, é tia. Estar atento àquela mulher que está num relacionamento, como ela vem se comportando, porque muitas vezes esse familiar, se perceber alguma coisa, pode tentar ajudar e até evitar crime como este. Infelizmente, no caso da minha irmã, ninguém sabia de nada, né? Infelizmente, não pudemos fazer nada por ela. Então, eu acho que não só o Estado que vem, né, na medida do possível, tornando as leis mais severas, né, agindo através de políticas públicas para tentar evitar, diminuir, coibir esse tipo de crime, porque não tem como acabar, Roberta. Infelizmente, homens como este, haverão sempre homens que veem a mulher como propriedade, né? E olha que a pena foi endurecida agora. Outubro do ano passado, o presidente ele sancionou a lei que aumentou de 20 para 40 anos. Mas ainda assim, a gente E ainda vê que... assim, infelizmente, muitas das vezes não é eficaz. A gente tem aqui já a participação dos nossos telespectadores, que uma pessoa diz, boa tarde, olha, Roberta, é muito triste, cada dia vê se repetir a mesma história. Minha família passa por isso, né, por esse medo de receber uma notícia triste. Eu tenho uma irmã que vive essa história, mas infelizmente ela não quer acordar. Já se metemos várias vezes ao ponto de toda a família sofrer ameaça. E aí, Arielle, quando a vítima, ela ainda enxerga aquele relacionamento de uma maneira, digamos, tá tudo bem, não, ele vai melhorar, ele prometeu que ele vai mudar. O que a família ainda pode fazer por essa pessoa? São questões bem delicadas, assim, porque, em geral, está envolvido, realmente, aquela relação pode estar ainda muito confusa para essa mulher, né? Ela ainda enxerga que há um amor, que ela recebe algo que, de algum modo, ela tem retroalimenta ela manter nessa relação. É claro que quando a gente escuta cada história tem, né, os seus desdobramentos, suas profundezas, suas transgeracionalidades, né, de ter vivido violência, enfim.
Mas já é um avanço a família estar avisada de que algo não vai bem. Em que sentido? Justamente porque é um tema que geralmente é vivido isolado, em silêncio. E isso impede a pessoa que está sendo violentada de elaborar o que está se passando na vida dela, o que ela está escolhendo, por que ela está nesse relacionamento. São perguntas que muitas mulheres, quando estão falando dos relacionamentos, elas estão se fazendo. Por que eu fiquei tanto tempo nessa relação? Mas saber que o outro sabe me dá exatamente essa chance, né, de eu elaborar isso. Você que ligou agora aqui no Fala Espírito Santo, a gente está debatendo exatamente o ápice dessa violência contra a mulher, que é o feminicídio. Só nesse ano, a gente está falando aí, hoje é dia 20 de janeiro, só nesse ano nós já tivemos 2 casos de feminicídios. E aí a gente também se pergunta, né, até quando? Esse caso que aconteceu, que nós estamos noticiando hoje, né, o caso da Damiana, que ela era moradora ali da região de Marechal Floriano, ela era jovem, assim, se a gente parar para pensar, 50 anos, olha que mulher linda, sabe, com uma vida inteira ainda pela frente, num relacionamento por 2 anos ali com esse rapaz, e aí, de repente, o inesperado aconteceu. A gente vai ver agora o relato da irmã da vítima, né? Ela fez um desabafo com a nossa equipe e disse que a mulher já havia sofrido outras agressões. Vamos ver. Já tinha agressões antes, ele com ela, mas não de bater, mas em vulgar, em palavras. Que ele insultava, mas sem ele insultar, ele era uma pessoa boa. Mas aí a senhora estava em casa e quem que avisou para a senhora? Aí os vizinhos começaram a falar, Mazinha, você foi na casa de sua irmã? Aí eu comecei já a desconfiar. Mazinha, você ligou para sua irmã, você foi lá ontem? Aí fui até a delegacia, fui à casa da minha família, aí falaram que ela estava espancada, mas que ela estava bem. Aí eu joelhei e agradeci a Deus, então ela está viva. Ela está machucada, mas ela está viva. Aí depois eu fiquei sabendo com 10, 15 minutos que eu fui à delegacia, com meu irmão, que meu irmão chegou a aparecer. Né? Aí ele já tinha matado ela. Meu Deus, que tristeza. E você viu aí, né? Segundo a família, ela já sofria agressões, ele era envolvido também com drogas, bebia. E é uma história parecida também com a da sua irmã, até nesse aspecto, né, Paola? Sim, após o crime, nós ficamos sabendo que a ex-namorada do assassino da minha irmã, ela também teve um relacionamento bem curto com ele e que ele já havia agredido e assim, diferentemente do que aconteceu com a minha irmã, a gente não sabia de nada, mas a família dela tomou conhecimento e conseguiram, né, sumiram com ela, na verdade, né? E ele ainda ficou várias, assim, tentou muitas vezes encontrá-la, né? Eu fiquei sabendo isso pela própria moça e pela mãe, mas acabou que ele desistiu, não conseguiu e a gente, assim, salvou a vida dela, né? Infelizmente, nós não pudemos fazer isso pela Ana porque a gente não sabia de nada. Por que é importante a gente que sabe de alguém, um familiar, ou então uma mãe que está agora acompanhando o programa, sabe do histórico da filha, do namorado, e essa pessoa ainda insiste, Arielle, num relacionamento com uma pessoa que às vezes é usuário de drogas e que uma combinação que a gente sabe que não dá muito certo, né? Porque a gente acaba que a própria mulher que está ali se entregando nesse relacionamento, ela se coloca vulnerável num momento como esse. Sim, diante de alguém também muito frágil psiquicamente, né? Então, assim, essas estruturas psíquicas, né, desses homens que, em geral, né, não estou dizendo que é só isso, mas também fala de uma fragilidade emocional muito grande, que diante de uma mulher que começa ali a não atender à subjugação que ele está propondo, né? Então, muitas vezes a gente vê algumas cenas, se eu não me engano, a primeira morte do ano foi assim, ela estava na rua com as amigas, então, né, a gente pode supor aí que provavelmente ela não atendeu a essa subjugação do desejo, as mulheres estão fazendo mais isso, né? Não, eu quero sim ir até a casa da minha amiga, eu quero sim e tal. Então, esse homem frágil, qualquer contato que ele tem com uma mulher que tem desejo de viver, isso é muito ameaçador para ele, então só resta matar.
Só resta porque ele não consegue ter contato com isso, ele não consegue saber sobre si mesmo. Por isso que é repetido, por isso que você buscar, né, num relacionamento anterior, ele também fazia essa violência. Porque não passa nem de perto por uma possibilidade de uma reflexão sobre os atos, sobre a própria escolha, o que ele está fazendo da vida dele, muito menos se vai ter pena de morte, se não vai ter pena, se vai ter cadeia, porque não passa muito justamente por uma questão da reflexão e do amadurecimento social, emocional, relacional, né? Justamente algo mais primitivo, né, da violência ali se impondo numa relação em que ver a mulher tendo desejos, né, de viver acaba sendo muito ameaçador para ele, essa paranoia aumenta, então só resta ele ceifar, né, essa vida, e isso é muito perigoso, mas acho que, como estava falando, né, o fato das pessoas poderem saber, dar a chance dessa mulher compartilhar, e à medida que ela pode falar disso para alguém, ela pode escutar o que ela está vivendo e passar, a partir daí, a perceber, a elaborar e a fazer algo com isso. Quando você não pode fazer isso porque é segredo, porque o outro vai dizer que é para você separar, porque o outro vai te julgar, você não faz nada com essa história e segue ao ponto de acabar com essa tragédia. Tem um outro relato aqui que chegou. Boa tarde, Roberta. Minha irmã foi morta há 1 ano com requintes de crueldade. Ele matou ela com uma ferramenta de trabalho dela. Minha vida e dos meus sobrinhos as nossas vidas ficaram abaladas. E assim como muitas mulheres, a vítima, né, o caso aí da Damiana, lá de Marechal Floriano, ela deixou um filho pequeno, que soube do ocorrido, gente, chegou a passar mal. Olha só o relato da ex-sogra dela. Ele chorou muito, passou mal, nós levamos para um socorro, o médico fez uma medicaçãozinha para ele, aí fomos para casa, passei a noite toda do lado dele, porque eu fiquei com medo do pai dormir e ele acordar sonhando, mas ele dormiu a noite toda com o anelzinho dela no dedinho. E eu moro no Domingos Martins, agora ele está com o pai, a gente não vai lá em cima no velório, porque eu vou para casa poder cuidar dele. E eu quero que a justiça seja feita, porque eu creio muito no nosso Senhor Jesus, porque ele não é um ser humano, ele é um monstro, porque ela, uma pequenez, uma pessoa dócil, uma pessoa legal, a gente se dava bem, graças a Deus, sabe, mesmo com a separação. Então, assim, só peço ao nosso Senhor Jesus e a justiça, que faça a justiça, que ele paga o que ele fez com ela. Dói demais ouvir o estrago que esse homem fez, não só na vida da Damiana, mas do filho, né, de toda a família que num momento como esse deve estar certamente assim, à beira de um abismo. Como é que fica, inclusive, por exemplo, a vida dessa criança, né? Existe hoje um valor que ele possa receber, não tem? Sim, ele pode estar pedindo, né, na justiça, requerendo os direitos, inclusive do Estado e também, no caso do agressor, do criminoso, certo? Inclusive também as vítimas... São os órfãos, né, do feminicídio. Isso, podem também estar requerendo apoio psicológico e financeiro também, para estar tendo um apoio para recomeçar, que, na verdade, nunca mais essas vidas serão as mesmas, a família. É uma dor dilacerante que eu converso com muitas vítimas que já passaram por isso, nunca mais serão as mesmas. Então, é possível, sim, requerer isso. Muito embora sabemos como que a justiça funciona ainda, infelizmente, é tardia. Tem muitas políticas públicas, a gente busca, o judiciário está trabalhando para que isso venha cada vez mais evoluir, para que a gente consiga melhorar, mas, infelizmente, ainda estamos devagar. E não tem dinheiro nesse mundo que repare a perda dessa criança, Arielle. Como é que fica a cabecinha desse menino? Pensa. Acho que agora é a palavra que você usou mesmo, é a sociedade, a família, né, o suporte público tentando reparar algo assim, né, que certamente já foi traumático. Mas a importância da gente falar, né, dessas notícias difíceis de escutar, difícil de narrar, né, Roberta? Mas a importância da gente falar é justamente porque ao dar notícias sobre isso, a gente, pelo menos, faz com que essas mortes não sejam em vão nesse aspecto, assim, né, de que algo possa ser feito para que as próximas gerações já cheguem diante da mulher, né, diante das relações amorosas de um outro lugar, porque ainda há muitas questões transgeracionais envolvidas, né, no olhar da mulher, de posse e tudo. Então, assim, falar disso
é o mínimo que a gente pode A fazer. mídia tem um papel muito importante, Exatamente. né? De alertar as mulheres, né, que possam estar assistindo e que sofrem algum tipo de violência, porque eles simplesmente não matam de uma hora para outra, começam com uma ofensa, né, até chegar uma agressão física e depois, infelizmente, tirar a vida da mulher. Então, a mídia tem um papel muito importante na busca por justiça também, porque quanto mais se fala, quanto mais as pessoas do Poder Judiciário, né, vê que a sociedade está acompanhando, mais eles se sentem na obrigação de fazer a justiça da melhor forma possível dentro do que, né, dentro da lei, né, e é o que a gente, como família, precisa, pelo menos isso, de justiça, porque no caso específico da minha irmã, depois que nós tivemos a informação de que ele seria processado como qualquer criminoso. Isso tirou um peso, Roberta, das nossas costas, um alívio. Agora a gente consegue seguir mais a vida, claro, com dor, né, com tristeza, a gente sempre lembra dela, mas sabendo que ele está pagando pelo que ele fez. A justiça está sendo feita. Isso. Para que a família consiga conseguir viver esse luto. E, Roberta, corroborando com o Exatamente. que a colega aqui disse, é importante também a mídia, a sociedade e também as amigas para que acompanhem, porque muitas das vezes elas se sentem assim seguras de falar com a família, com medo de falar às vezes com a família. Então Que vai proibir o amor. Aí se sente mais segura. Sempre tem uma amiga ou um amigo que tem aquela intimidade de pegar e falar. Então é muito importante que a sociedade não julgue, por muitas das vezes a mulher, muitas das vezes quando já está ali, já acompanhei várias vezes no jornal, aí fala, mas também porque continuou, mas também porque que foi ficar com essa pessoa. Então é importante que não julgue. Ninguém sabe o que se passa pela vítima, pela pessoa, por que ela tomou aquela decisão. Então é importante, claro, que tenhamos a consciência, o estudo, buscas de informações, a mídia, as escolas, que desde criança mesmo. Mas olha só que interessante, esse relato que chegou aqui, de uma pessoa que diz, minha filha está grávida de 6 meses, agora em novembro ela foi agredida pelo companheiro, ela chamou a polícia, foi atendida, ele foi preso, pois o mesmo não ficou 3 dias. Como é que fica a segurança dessa mulher? Ela chamou a polícia, ela foi agredida, chamou a polícia, ele ficou preso 3 dias. Aí, que coragem que ela tem de denunciar, que coragem que ela tem de chamar a polícia se ele vai sair e só vai aumentar a ameaça aí, ó, tá vendo? Não acontece nada. Isso é fundamental, esse ponto é crucial que você está falando aqui agora, Roberta, porque infelizmente acontece muito. Nós, advogadas, muitas das vezes se sente até de mãos assim vazias, porque a gente vai lá, faz a denúncia, corre, despacha com a juíza, despacha com a promotora, muitas das vezes mulheres promotoras, juízas, e entende que a vítima não corre o risco suficiente de morte. Inclusive, isso aconteceu comigo, já falei aqui muitas das vezes, como advogada. Claro que eu como advogada, eu estou buscando, eu tenho também meus advogados, sobre isso, porque a gente vai lá, faz a denúncia, protocola, informa, com provas contundentes, e muitas das vezes, mas a lei é dessa forma e a gente tem que cumprir a lei. Para finalizar, tem uma pessoa que diz, nós somos julgadas constantemente. Se continuamos, é porque não temos rede de apoio ou da família, que é o meu caso. Eu acho que esse relato aqui traz um alerta da gente abrir o olho das famílias, das mães, dos pais que estão agora acompanhando, chama seu filho, sua filha para perto. De repente, é esse suporte que ela está precisando, né? E aí acaba se apegando mais do outro lado. Gente, obrigada pela participação de vocês, a gente fazendo um alerta. Eu te agradeço. E você está sempre nas minhas orações. Que Deus abençoe muito você e sua neném maravilhosa, tá bom, Paola? Obrigada. Boa tarde, gente.